Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui gravar com esse cenário aqui, ó, 2021. Viramos o ano, graças a Deus. Então vim falar as 3 ministrações que mais me impactaram no ano de 2020. Esse ano de 2020 foi um ano marcado de muitas pregações online, né? Eu tive que ficar dentro de casa, como muitos sabem, e nada substitui a gente tá no corpo, né? Tá na igreja, o ambiente, né? É diferente. Mas, né, por conta da pandemia, não foi possível eu estar nos cultos, né? Por um tempo também a igreja ficou fechada. Então, eu tive que me alimentar de alguma forma. Essa forma foi através dos cultos online. Sou muito grata à minha igreja, muito grata também, né, às ministrações aí que foram colocadas, disponibilizadas no YouTube. Então tiveram várias ministrações que impactaram no ano de 2020, que alimentaram a minha fé, que me ajudaram a caminhar durante esse ano tão difícil. Mas essas ministrações, quando eu pensei sobre isso, foram as 3 que vieram no meu coração, na minha mente, né? Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês essas 3, ok? A primeira ministração é do pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Se você não conhece o Jesuscope, vale muito a pena conhecer. Eles têm assim muitas ministrações desvendando várias coisas, explicam muito a Bíblia. O pastor Douglas Gonçalves também convida muitos teólogos, né, pessoas que entendem da palavra de Deus para explicar muita coisa. Então vale a pena acompanhar o canal deles lá no YouTube. E a ministração que eu gostaria de recordar aqui, ministração que se chama Cansei de Ser Eu. Um nome bem diferente, né? Então ele colocou esse nome, Cansei de Ser Eu, baseado na questão que nós, seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor, em Gênesis, né, na palavra de Deus, quando Deus nos criou, tá escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, no plural, né? Então é bem interessante. No decorrer da palavra, o Senhor sempre fala muito, né? A palavra de Deus fala muito sobre a questão da comunhão, né? Dos irmãos viverem em comunhão. Em Salmos 133, né? Tá escrito assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como orvalho no Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Em Mateus, né, também fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. E aí nessa ministração, o pastor Douglas Gonçalves explica, né, que quando teve a queda do homem, nós fomos separados, né, dessa comunhão com o Senhor. E aí Jesus, ele veio para restabelecer essa comunhão com Deus, né? Muito bonita, né, que eu achei, é que o pastor fala assim que o Senhor Jesus, que Jesus, ele aceitou ser eu, ou seja, ser sem Deus, né, ficar sem a presença do Pai, né, do Espírito Santo, para que nós tivéssemos a chance, né, de sermos nós, de voltar à comunhão com o Senhor. Ou seja, nós termos o Espírito Santo em nós, né? Porque quando Jesus veio aqui na Terra, ele falou que é necessário, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Então o Espírito Santo, ele veio. Uma comparação, né, que o pastor Douglas Gonçalves fez, assim, me tocou muito, né, fiquei assim, achei interessante, é que quando, né, nós estivermos lá no céu, muito possivelmente a gente vai querer conversar, né, com os discípulos, né, Jesus, porque ele esteve com Jesus, né, nessa altura era Jesus Emmanuel, Deus conosco. E aí a gente vai perguntar, né, como que imagina, Jesus aí do seu lado, fazendo milagre, e tava com vocês a todo tempo.
E aí, meu irmão, como diz o pastor Douglas Gonçalves, pode ser que esses mesmos discípulos também vai querer te perguntar, vai querer estar com você para te perguntar como que é não ter Deus aqui do teu lado ali fazendo milagre, mas dentro de você. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele restabeleceu essa comunhão para que o Espírito Santo venha morar conosco. É Deus em nós. Então foi isso que mais me impactou nessa mensagem, né? Depois ele fala da oração do Pai Nosso, né? Que Jesus também nos ensinou de uma forma plural, Pai Nosso, Pão Nosso. Então tá tudo falando no plural, então é muito importante essa questão da comunhão. Se você quiser saber mais sobre essa ministração, né? Eu vou deixar o link aqui da ministração, claro que eu resumi, né? É uma ministração de 1 hora, eu acredito. Não, acho que menos. E aí você vai conseguir absorver melhor. É muito interessante também, por quê? Porque nesse tempo, né, de pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo, né, a questão do isolamento, foi importante para mim, porque eu percebi que eu não posso me isolar o tempo todo, porque nós fomos criados para sermos assim, um ser social, né, para termos comunhão um com o outro. Acredito, né, a partir dessa revelação, a partir do que Deus tem falado no meu coração, é que Deus se manifesta nas pessoas, entende? Deus usa as pessoas para nos abençoar, para estar com a gente, né? E mesmo que nós estamos aqui na pandemia, nós podemos, né, ligar para o irmão, mandar uma mensagem, né? Estar com o nosso irmão de alguma forma, participar dos cultos, né, como eu tenho feito, que eu sempre deixo lá uma mensagem, né, nos cultos. É claro que era melhor estarmos lá, né? Até uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, que foi também uma coisa interessante que eu ouvi, né, que muitas pessoas pensam assim, porque agora tem todas as ministrações, as pregações no YouTube e não preciso mais ir à igreja, né? Mas é diferente você estar lá na igreja, até porque Jesus nos advertiu, nos ensinou sobre o que é ser igreja, né? É muito maior do que você assistir uma ministração no YouTube, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então ser Cristo é ser igreja, entende? É participar, né, da igreja. E aí o que eu queria dizer, uma comparação que eu ouvi, se você acha que, né, para se alimentar da palavra de Deus é só você ouvir uma ministração no YouTube, então, gente, por que a gente vai em um restaurante, né? Então vamos assistir o MasterChef, né, na televisão. Não vai te saciar, você vai precisar ir em um restaurante, você vai precisar se alimentar de verdade, né? Tá ali ao vivo comendo de verdade, né? Então essa comparação eu achei muito interessante. A segunda ministração que eu gostaria de compartilhar, né, foi uma ministração de um congresso chamado Deeper. Deeper é mais profundo, né? Então a ministração até falava sobre isso mesmo, a gente mergulhar e mais profundo, né, nas coisas de Deus, que o Senhor, ele quer nos levar para algo mais profundo com ele, né? Ele quer nos usar, ele quer. Então essa ministração falou muito comigo, né? Foi a primeira vez, né, que teve um congresso assim online. A Gabriela Rocha, né, que ministrou louvor, foi aqui da nossa igreja, né, lá em Londres. E a pastora que ministrou foi a pastora Helena Raquel. É isso mesmo, pastora Helena Raquel. Ministrou sobre Jesus, né, em Mateus. Ele estava enlutado, né, ele estava em luto por causa do primo, João Batista, que tinha acabado de morrer de uma forma cruel. E ele queria, né, sair, ele queria estar sozinho. Ele chamou os discípulos, vamos pro outro lado do rio. E quando chegou lá tinha uma multidão sedenta, uma multidão que estava precisando, né, que pedia cura, salvação. E Jesus, né, ele mesmo com aquela dor fez isso, né, ministrou a multidão, curou, salvou, né, cheio de compaixão, ele fez isso. E depois ele pediu para os discípulos, né, vai embora, que eu despeço a multidão, que eu termino aqui o serviço.
E é uma ministração, assim, também, assim, é bem grande, mas eu vou tentar resumir aquilo que me tocou, aquilo que me fez bem, né? Aquilo também que foi um direcionamento para mim naquele momento, porque no meio, né, de tudo isso, então a gente ouvir essa ministração, é uma ministração que nos dá esperança, força, fé, motivação, né, que faz a gente sair daquele lugar, às vezes, de desânimo, né, ou do meio, como ela ministrou, porque eles foram, então, porque Jesus, né, mandou, eles ficaram um pouco consternados, assim, porque eles disseram, mas Jesus, a gente é que faz esse serviço, a gente é que tem que recolher as coisas, despedir a multidão, esse é o nosso trabalho. Não, vai, né, porque Jesus, ele queria que aqueles discípulos tivessem uma experiência mais profunda. Aquele povo queria proclamar Jesus rei, mas Jesus, nessa altura, Jesus disse que não veio para ser rei aqui na terra, mas que o reinado dele era maior, que o reinado dele era eterno e divino, né? Então, a pastora cita, né, também, naquela altura, os discípulos iam querer ser, que Jesus fosse rei, né? Muitas vezes, né, o que ela quis dizer é que também, assim, os discípulos, eles iam querer, né, a glória, entende? Porque às vezes a gente quer o reconhecimento, quer, né, que o nosso ego seja alimentado, mas naquela hora não era isso que os discípulos precisavam, né? Então eles foram e no meio do caminho veio uma grande tempestade. Essa história muitas pessoas conhecem. No meio do caminho vem aquela tempestade, eles ficam desesperados e uma revelação, uma coisa que tocou meu coração, foi que a pastora disse assim, eles estavam no meio do caminho. Então, se eles fossem para frente ou para trás, eles gastariam a mesma energia. Então, quando você estiver no meio de uma situação, se você estiver no meio, não vai desistir a mesma energia que você vai usar para ir para frente, para você alcançar o seu objetivo, para você encontrar com o seu futuro profético, aquilo que Deus tem para você, vai ser a mesma energia que você vai utilizar para voltar para trás, né? Então, continue a remar, continue nessa luta, continue firme, que o Senhor vai te dar a vitória, que o Senhor vai te dar o alívio, né? Então, nessa altura, Jesus, ele apareceu por sobre as águas, e daí Pedro, né, viu lá Jesus, os discípulos também viram Jesus, disseram, ai, é um fantasma. E eu acredito que eles pensaram, né, que agora estava tudo ruim, uma tempestade nos maltratando, e agora mais um fantasma, vai piorar a situação. Mas aí Pedro fala, né, se for tu, Jesus, me faz andar também, Senhor, por sobre as águas. E ele andou. E ele andou por sobre as águas. Então, que nós possamos também andar por sobre as águas, né? Se não for para andar por sobre as águas, Deus vai abrir um caminho. E aí, depois que Pedro andou por sobre as águas, ele começou a afundar, mas ele andou, ele teve fé, né? E uma coisa que ela ministrou foi que não é que Pedro deixou de acreditar em Jesus, ele deixou de acreditar nele mesmo, né? Como que eu, né, posso andar por sobre as águas? Então, mas a gente pode andar assim, na força de Deus. A gente pode andar na força do Senhor. Então, isso é muito forte, né? Então, independente da situação, seja com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque aí quando Pedro estava afundando, o Senhor levou ele até o barco, a tempestade acalmou e tudo ficou bem. Eu vou deixar também aqui embaixo, né, o link dessa ministração que eu resumi, né? Eu vou colocar também no meu Instagram as mensagens resumidas também, com o meu, com aquilo que mais me tocou. Talvez na leitura vai ser mais fácil, que talvez não consiga se expressar, tô aprendendo a me expressar aqui, né, diante da câmera. Se fosse falando assim, eu acho que era mais fácil, mas diante da câmera é um pouco mais difícil. Mas vamos lá. A terceira ministração que mais me impactou foi uma ministração da pastora Thalita, que se chama
O que fazer quando estiver no meio? Então tem a ver com a ministração anterior. E no meio da caminhada, né, como ela disse, da jornada, do processo, do destino, do sonho, no meio da história, no meio da vitória, o meio é difícil. Nós ficamos muitas vezes desanimados, né, quando nós estamos no meio. Pensamos em desistir. Muitas pessoas perdem a cabeça no meio do caminho. Em Josué, né, 4, o povo de Israel, eles estavam no meio. Eles não estavam nem na alegria de ter saído, né, de ter sido liberto do Egito, e nem na Terra Prometida. Eles estavam justamente no meio. E aí o Senhor pediu para que eles colocassem umas pedras como uma memória daquilo que eles viveram, da maneira como eles foram libertos, né? E aí depois, com o passar do tempo, de geração em geração, eles não foram explicando para as gerações vindouras o que aquelas pedras significavam. E eles se esqueceram. Aí eles começaram a adorar outros deuses, começaram aí eles não se lembravam mais do poder de Deus sobre a vida deles, que Deus abriu o mar para eles poderem, né, serem libertos do Egito. E aí, muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes acontece um milagre, coisas maravilhosas, e a gente se esquece, né? Então, por isso que é muito importante a gente contar os nossos testemunhos, contar aquilo que o Senhor fez, pra gente não se esquecer. Porque quando vai passando o tempo, às vezes a gente começa a pensar, às vezes a gente começa a falar que aquilo nem foi assim tão milagre, porque eu também fui lá no médico, né? E o médico, né, também fez isso, fez aquilo. Mas quando a gente vive aquela situação, a gente sabe que foi a mão de Deus, entende? Foi a mão de Deus que colocou aquele médico. Foi a mão de Deus que nos levou a falar aquilo, ou pensar daquela forma, sabe? Milagres, né, que o Senhor opera nas nossas vidas. Se a gente não testemunhar, se a gente não falar, a gente vai se esquecendo, assim como o povo de Israel se esqueceu daquilo que o Senhor né, fez. Então, quando a gente estiver no meio do caminho, é muito importante a gente se lembrar daquilo que o Senhor tem feito, porque muitas coisas a gente acha às vezes normal, né? Mas não é normal a gente passar por certas situações e receber aquele livramento, aquela bênção, né? A gente precisa se lembrar. E outra coisa é que a nossa atitude no meio vai definir o nosso futuro, né? O que é aquilo que vai acontecer. Então, o meio é um processo para aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que nós iremos viver, para os sonhos. Por exemplo, né? O rei Davi, ele foi ungido rei com 17 anos, mas ele foi nomeado rei com 37 anos. Então foram 20 anos de preparação, né? De meio, de coisas que ele teve que viver para se tornar um rei. Ninguém está isento de processos, né? E no meio, quando nós estamos no meio, se a gente falar para a pessoa, se nós tivermos esse compromisso de falar, né, de testemunhar, nosso meio pode destravar o começo de alguém, pode destravar aquela pessoa que está começando aquela luta. Vem, vai dar certo, entende? Então é importante a gente falar sobre aquilo que o Senhor tem feito no meio, a nossa atitude no meio é muito importante. Então, com essa mensagem, eu entendi que quando nós estamos no meio, é importante nós compartilharmos os pequenos milagres, não esperar aquela história apoteótica, né, para a gente glorificar o nome do Senhor. Então, quando a gente estiver no meio, que a gente possa contar os pequenos milagres, não desprezar os pequenos começos, né? Também não desistir no meio do caminho.